Atualmente, os exames de cariótipo são utilizados para identificar alterações cromossômicas que podem afetar o desenvolvimento e a saúde humana. A análise a seguir mostra o resultado de um desses exames realizados em um laboratório especializado. Antes da gente entender o que a questão está nos pedindo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse cariótipo e lembrar o que é isso, né? Então, o cariótipo é como se ele fosse uma foto dos nossos cromossomos. Eles organizam os nossos cromossomos para a gente ver se existe algum tipo de alteração. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Nós, na espécie humana, temos 46 cromossomos. E esses cromossomos, eles são divididos em pares. Então, nós temos 22 pares que a gente chama de autossomos. São cromossomos autossômicos. Mas a gente tem também um par que a gente chama de cromossomos sexuais, né? Então, são os que determinam o sexo, se é homem ou se é mulher. Porque aos pares, pessoal, sempre, né, que tem lá na fecundação, a gente sempre tem um cromossomo vindo do pai e um cromossomo vindo da mãe. Esse é o padrão comum de um cariótipo. Quando a gente observa o cariótipo, a gente pode notar se existe algum tipo de alteração no sentido de número de cromossomos. Então, esse cariótipo está mostrando para a gente uma alteração. Se a gente for olhar só os autossomos, né, até o par 22, está tudo certinho. A gente encontra 2 cromossomos de cada um deles, certo? Então, está tudo certo a princípio com o número de cromossomos autossômicos. Mas quando a gente vem aqui para os cromossomos sexuais, né, a gente tem o X e o Y. Lembrando que quando a gente tem XX, a gente determina uma mulher. Quando a gente tem um XY, a presença do Y, né, ele determina aqui pra gente um homem. Então, pessoal, quando a gente olha esse cariótipo, a gente observa que tem 2X aqui. A gente logo pensa, mulher. Mas a gente vê que também existe um cromossomo Y. Então, aqui a gente tem um cariótipo que a gente conhece como XXY. Esse indivíduo, gente, ele é do sexo masculino, ok? Porque a gente encontra o Y aqui, mas ele tem um cromossomo X extra, né? Ele tem um duplo X aqui, beleza? Então, esse XXY, ele caracteriza uma síndrome conhecida como síndrome de Klinefelter, que é esse padrão em que não houve a separação do XX, né? E você tem XXY, beleza? E aí, pessoal, nesses casos, né, dessa síndrome, o indivíduo é um homem, né? Porque ele tem esse Y. Mas a presença desse X extra pode levar a características femininas, beleza? Então, vamos ver agora o que a questão aqui está nos pedindo. Considerando a alteração cromossômica, uma característica que pode ocorrer nesse indivíduo é: letra A, elevada produção de espermatozoides devido à duplicação do cromossomo X. Não, devido à duplicação do cromossomo Y. Não, né, pessoal? O que a gente viu aqui é uma duplicação do X, beleza? Letra B, déficit no desenvolvimento cognitivo devido à trissomia do cromossomo 21. Então, o que é trissomia? É ter 3. Se a gente olhar aqui o 21, ele só tem 2. Então, não temos trissomia do 21 nesse cariótipo. Letra C, atraso no desenvolvimento motor devido à trissomia do 18. Mesma coisa. Quando eu olho o cromossomo 18, ele tem um par, não tem 3 cromossomos. Letra D, aumento do tecido mamário pela presença de um cromossomo X extra. Pessoal, provavelmente essa é a nossa resposta. Exatamente por causa disso. Um cromossomo X a mais pode levar, então, a características mais femininas, como, por exemplo, esse aumento do tecido mamário, que a gente chama de ginecomastia, devido principalmente ao desequilíbrio hormonal entre o estrógeno e a testosterona. Porque a presença do Y, né, no homem, ela determina níveis de testosterona muito mais altos do que na mulher. Só que acaba que, como esse indivíduo tem 2X, ele também vai ter um alto nível de estrogênio no seu corpo, tá? Então, vamos ver a letra E só para ter certeza se é mesmo a letra D. Maior dificuldade para engravidar pela monossomia do cromossomo X. O que é monossomia, pessoal? Se trissomia são 3, monossomia seria um só. E não, essa pessoa aqui, né, ela não tem uma monossomia, ela tem 2 cromossomos aqui. Nossa resposta é mesmo letra D.